Nós vamos falar sobre as crianças, porque a criançada está de férias, não é, Zé? Pois é, com certeza. Agora, Janeiro foi um mês todo divertido para a criançada. Então, férias da escola, férias da catequese, às vezes, mas papai e mamãe não podem deixar de incentivar as crianças a conhecer, é claro, um pouco mais sobre o nosso Deus, as histórias, não é isso? Pois é, além de mais, a gente está sabendo que está chegando o carnaval, né? Foi férias para muita gente, agora tem descanso também. E a garotada deve estar aproveitando muito para brincar, né? Porque, afinal de contas, é bom demais brincar. E que tal aproveitar esse tempo gostoso, como disse a Jéssica, para preparar os pequeninos para a catequese, sem deixar de lado a diversão. Com a coleção de catequese que a Editora Santuário preparou para você, a criançada vai aprender brincando. Olha, gente, diversos títulos para todas as fases da catequese, como a Jéssica vai mostrar para a gente, da iniciação cristã à preparação para a crisma. E se você pretende formar o seu pequeno de um jeito bem divertido, então vamos agora conhecer a coleção Sementinhas de Fé, que é escrita pelo nosso amigo Padre Ferdinando, que está aqui conosco hoje. Bom dia, Padre. Seja bem-vindo. Bom dia, José. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças. O senhor gostava muito de brincar também? Com certeza, né? E quais eram as brincadeiras favoritas? Ah, não, aí vamos deixar. Aquelas coisas de criança mesmo, né? Você já cresceu em qual cidade? Minha cidade é Ribeirão do Sul. Ribeirão do Sul. Sabe onde fica? Não sei, Padre, onde fica? Pois é, Pérola a gente não diz onde está. Ribeirão do Sul é uma cidade, né, muito aconchegante, mas o município deve ter por volta de 6 mil habitantes, por aí. Mas está na região de Ourinhos, sudeste do estado, norte do Paraná, aquela região. E lá o senhor soltou pipa, peão, tudo? Pega, peão, sim, pipa não era muito do meu feitio, não. Né? Muito pouca coisa nesse sentido. Padre, mas que alegria, né? Essa missão de poder evangelizar a criançada através de uma riqueza que o senhor nos traz aqui hoje. Sim, o objetivo é exatamente esse, né? Trazer as coisas de Deus ao alcance da criança, né? É um trabalho já projetado pela editora Santuário, que tem esta missão do catequizar, né? Então foi decidido aí, conforme direção editorial, e a gente trabalhou esta coleção de 10 volumes, e que achamos por bem chamar Sementinha. Por quê? Porque está voltada justamente para a criança, né? Com o único desejo: o que se planta, colhe. Então vamos lá na sementinha. Sementinha da Fé. A Jéssica está folheando toda ali, está encantada com o livro, Jéssica. Eu estou encantada, gente. Olha, quisera Deus na minha época, né? Ter também um livro tão bem feito, assim, essa coleção, não é? Porque eu fico pensando, não só os catequistas, mas também os pais precisam incentivar em casa. Isso é muito importante. E assim, é um trabalho muito bem feito e que assim fica acessível também, não é, Padre? Até para os pais ensinarem. Isso foi pensado, né? E para a gente chegar onde estamos, isso tem toda uma caminhada que é feita com reuniões, com discussões, para chegar ao objetivo muito claro. O que eu quero dizer, como ele está aqui, primeiro, é um livro interativo, né? Não só para criança que gosta, por exemplo, de pintar, ou desenhar, ou escrever, tem essa possibilidade, mas também a gente olhou com muita atenção para o catequista, que nesta faixa de idade, que imaginamos de 5 a 9 anos, né? Ela pode usar esse material na catequese, né? E ainda olhamos também para os pais, que podem interagir catequeticamente, digamos, com a criança. Aliás, lembrando, né, os pais são os primeiros catequistas. A igreja doméstica, catequista seria o quebra-galho da comunidade, só para ver se está tudo certo. Mas os catequistas mesmo, na sua missão seriam os pais. Maravilha. E padre, quantos livros já temos da coleção Sementinhas da Fé? Essa coleção foi projetada com 10 volumes. 10 volumes. Né? Então nós fechamos esse projeto de 10 volumes. Ah, maravilha. O que aborda, padre, cada livro? Na verdade é a grande catequese, né? Para usar um termo da teologia, são os grandes querigmas, ou seja, o grande anúncio de Jesus, né? Talvez fique um pouco complicado dizer assim, né? Mas a catequese básica, né? Deus que é Pai, Jesus que é o nosso Salvador, o Espírito que é
né? O santificador, o consolador. E aí nós entramos pela igreja, pelos sacramentos como sinais do reino, né? A família, o mundo como a grande obra divina que devemos querer bem e amar, né? A natureza e as pessoas, o ser humano também, né? Então, nesse sentido, esses seriam os grandes anúncios, né, que a gente imaginou na catequese. Que bonito. Não é para fazer uma, entre aspas, uma preparação para a primeira comunhão. Aliás, permite-me lembrar que Sim. catequese, preparar para a primeira comunhão, é uma opinião minha pessoal, mas é uma defasagem na catequese. Acho que a catequese teria que conduzir o catequizando, seja ele criança, jovem ou adulto, até chegar num ponto em que ele conseguiu compreender um pouco desse mistério do amor de Deus e a gente poderia dizer, ó, agora você já pode fazer a primeira comunhão. Nós estamos numa estrutura, bom, faz 2 anos, 3 anos, aí está... Não é curso, né? Catequese é contínua, é a vida inteira. Eu estou muito jovem, mas estou aprendendo ainda. Ah, querido, mas é bonito mesmo o senhor falar sobre isso, né? Porque precisa ter uma compreensão de mundo, às vezes, né? De repente você é tão criança ainda e já está recebendo algo tão assim. Eu lembro que na época da minha primeira Eucaristia, Sim. eu fiquei sem dormir, porque eu falava, meu Deus do céu, é muito importante, mas a minha primeira Eucaristia eu fiz aos 10 anos. Eu não sei se hoje as crianças fazem um pouco mais cedo, né? Eu sei que no próximo domingo, após a primeira Eucaristia, já estava eu na perseverança e querendo, né, absorver sempre algo mais. E é bonito, né, padre, ter... assim, no Brasil inteiro, livros que possam auxiliar. Eu digo isso mesmo até os pais. Os catequistas, sim, muitas vezes recebem a formação ali na paróquia, tudo, mas muitas vezes os pais sentem falta, né, de algo que possa complementar em casa. Né? E de repente aqui, gente, olha a indicação para você, papai e mamãe, a coleção tão bem feita, tão bonita e mais do que isso, as crianças podem interagir. Eu vi aqui que tem como pintar os livros, tem as atividades, não é? Isso é muito interessante. E o senhor dedicou um volume também sobre Nossa Mãezinha do Céu? Não pode faltar, né? Não pode? Não, essa não pode faltar nunca, jamais. Verdade, que Eu bonito. queria exaltar a pessoa do catequista, né? Eu trabalhei em paróquia muito pouco tempo, mas eu tenho uma admiração pelos catequistas, pela dedicação, a generosidade. Eu acho que se a gente quer mudar as coisas, tem que, no sentido da fé, a gente tem que amar essas catequistas e valorizá-las, né? Sem dúvida nenhuma. Então é isso, eu queria lembrar isso. Sim. Ô, padre, e é interessante porque criançada gosta de fazer muita pergunta, né? Pergunta engraçada, Sim, pergunta difícil. Tá bom. E faz pergunta assim interessante. A não ser se o senhor se lembrar de alguma pergunta que alguma criança já fez, pode contar pra gente. Mas os pais têm que estar preparados para responder, porque se deixa a criança sem a resposta, aí já complica toda a cabecinha dela. Sim, eu perguntei para minha mãe assim, um dia, né? Lá na roça, gostoso. Aí eu não sei porquê, algo que da própria existência, coisa de criança, né? E eu perguntei para minha mãe assim, se depois que a gente morresse, a gente voltava para cá. Sim. E ela me respondeu, sim, voltamos. Graças a Deus, viu? Que espiritismo não tinha por ninguém acreditar. Porque senão já ia criar uma mentalidade totalmente fora do evangelho, né? E não dá. Mas ela respondeu, sim. Ótimo, fiquei contente. A criança pergunta, mas papai, mamãe, catequista, responda. Mas não responda além do que ela perguntou. Ah, sim. A resposta tem que ser naquilo que ela perguntou, seja qual for a pergunta. E é interessante, o senhor lembrou então dessa pergunta que o senhor fez. Eu quero mandar um beijo aqui pro meu afilhado Gabriel, que inclusive fez aniversário semana passada. Olha, e o Gabriel, ele, um presente para ele. Agora, sabe o que ele perguntou para a mãe dele, padre? Foi lá na celebração da Sexta-feira Santa e disse: mãe, mas ele era Deus, ele sabia que ele ia morrer. Por que ele deixou as pessoas fazerem isso com ele? Tão pequeno, pensando, 6 aninhos, gente, olha, 5 aninhos, pensando em algo tão profundo. E os pais têm que saber realmente, né? Pelo menos dar uma não vai dizer resposta. assim, ele morreu por causa da natureza humana, que né, também tinha natureza divina, mas também a humana.
Vou dar uma resposta dessa, a criança não vai entender. Então. Responder, olha, sim, ele morreu, e morreu por amor. Acabou. Que lindo, né? Acho que guarda. Sim. E isso você marca. O que acontece? Você catequizou. De um jeito simples, na linguagem da criança. E qual que é a imagem que a criança vai ter? Deus é amor. Verdade. Um dia eu ensinava para a criançada que Deus é amor e perguntava se Deus castigava. A criançada não. O adulto chegou e falou, quem que vai dominar essas crianças? Agora o senhor dizendo assim que Deus não castiga. Eu falei, olha, se é verdade do Evangelho é amor, por que você está ensinando que castiga? Você que está errado. Umas atitudes que não correspondem para o desenvolvimento da fé, o desenvolvimento humano, sabe? A compreensão assim. Se eu compreendo que Deus é amor, acabou. E aí você vai respeitar Deus, você não vai ter medo de Deus. O relacionamento com as pessoas vai ser diferente. Bom, eu vejo assim. Verdade. E até agora não estou convencido de outra coisa. E aí tudo isso que o senhor, né, a visão do senhor, o coração do senhor, a formação toda pela vida inteira, claro que o senhor fez questão de colocar então nessa coleção, super indicada, mais uma vez eu quero falar aqui para você, ó, né, muito bonito, coleção Sementinhas de Fé, e tem até o volume 10, então, claro, você pode procurar nas livrarias. Aproveitando, Jéssica, que você está dizendo também, tem pelo telefone, né, padre? O pessoal pode ligar pelo 0800 16 0004 ou também pelo site editorasantuario.com.br. Um ótimo presente para a criançada. O pessoal está lá, pode orientar ainda pelo 0800, que conforme foi dito, né? E pode comprar os 10 volumes, tem 20% de desconto hoje. Oba! Que maravilha. Hoje? Mesmo, padre? Agora, ligou? Ligou 20% de desconto, comprando 10 volumes. Maravilha. Eba! Então, olha, presentão. Compensa, viu? Compensa, com certeza. Padre, muito obrigada pela gentileza do senhor de estar aqui conosco no Bem-vindo Romeiro. Tá bem. Que Deus continue fazendo muito e faça além ainda mais com o senhor, viu? Com toda a sabedoria que o senhor tem para nos passar. Vamos trabalhar que dá certo. Com certeza. Obrigada.